Tá ótimo. Perfeito. Então, dá bom dia a todo mundo, né? As boas-vindas, professor Luciano. Agradecer por ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui hoje no departamento. Hoje são 26 de novembro de 2021. A gente vai falar de um tema de extrema relevância, né? Que é terapêutica hormonal na menopausa, consciência atual e perspectivas. O professor Luciano Pompeio, ele é professor da Faculdade de Medicina do ABC, ele é professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP e é o atual presidente da CNE de Climatério da FEBRASA. O professor Márcio Hipólito vai estar super bem representando o departamento. O professor Márcio é professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Ele também é membro da CNE do Climatério da FEBRASA, membro do Comitê de Ética da SOBRAC e o atual diretor de ensino e residência médica da SOGMIG. Bom dia a todos, fica à vontade, tá, professor Luciano? Bom dia, obrigado pela apresentação, agradeço ao convite da UFMG, em nome do Márcio, meu amigo aí de já há bastante tempo, né? Dizer que é uma satisfação poder estar aqui. O tema que me foi pedido, né, que conversei e preparei com o Márcio, foi sobre o consenso atual e as perspectivas, né? Logicamente que para muitos de vocês aqui não haverá nenhuma novidade, mas acho que a ideia é que a gente possa ter um substrato para, ao final, poder discutir alguns temas mais na fronteira desse assunto, né? Aqui é minha declaração de conflitos de interesse. Nos últimos 5 anos, dei algumas aulas para alguns laboratórios, estão todas aí dos últimos 5 anos, mesmo aquelas que eu dei apenas uma aula, mas nenhuma delas teve qualquer interferência aqui nesse conteúdo. O que eu pretendo falar aqui com vocês nesses próximos minutos, né? Primeiro, uma revisão bastante sucinta sobre terapêutica hormonal, abordar um pouco a questão da duração da terapêutica hormonal e câncer de mama. Lógico que o tema câncer é um tema gigante, tem muitos outros que a gente poderia falar, mas câncer de mama talvez é aquele que acabe suscitando mais questões, né, junto à nossa paciente. Abordar rapidamente a questão da testosterona da pós-menopausa, depois a gente pode discutir um pouco mais ao final, caso queiram, e perspectivas ou aquisições recentes no campo da terapêutica hormonal. Fazendo, então, primeiro essa breve revisão, né, sobre terapêutica hormonal, vamos recordar as indicações da terapêutica hormonal, e a gente resume hoje as indicações basicamente a 4, né? 3 que são para as mulheres na pós-menopausa, que é para tratamento dos sintomas vasomotores, e como todos vocês sabem, a terapêutica hormonal é o tratamento mais efetivo para os sintomas vasomotores, né? É o tratamento mais efetivo, a segunda linha de tratamento sendo os inibidores de recaptação de serotonina, mas aí já a efetividade já é bem menor, né? Então, ela continua sendo classificada como o melhor tratamento para os sintomas climatéricos, de uma forma geral, não apenas os sintomas vasomotores. Também para a prevenção da perda de massa óssea, existe aí uma discussão se a mulher, dentro da janela de oportunidade, mas assintomática, porém com risco para osteoporose, com risco aumentado para fratura osteoporótica, deveria receber terapêutica hormonal ou não. É uma questão que se discute. O que não se discute é aquela mulher que tenha sintomas e que apresente risco elevado para a fratura, a terapêutica hormonal normalmente é considerado um tratamento bastante adequado para a prevenção óssea. Isso mesmo nas diretrizes não ginecológicas tem aparecido. Síndrome geniturinária da menopausa, né, que antigamente a gente chamava de atrofia vulvovaginal, né, agora virou síndrome geniturinária da menopausa, especialmente hormônio local, né, obviamente, quando os sintomas sistêmicos estão ausentes, tem apenas o sintoma geniturinário, você pode preferir apenas o tratamento local. E, por fim, eu coloquei entre aspas, né, a menopausa precoce, insuficiência ovariana prematura, na qual normalmente se indica a terapêutica hormonal pelo menos até a idade habitual de menopausa. Eu ressalto aqui o pelo menos, porque já vi alguns colegas achando que na menopausa precoce você só trata até os 50 anos e para. Não é isso, é ter pelo menos até a média etária de menopausa, né? Outro dia tivemos uma discussão na CNE, o Márcio
pode confirmar isso, sobre a terminologia, né, menopausa precoce. No Brasil, a gente normalmente chama simplesmente de insuficiência ovariana prematura e que o leigo acaba confundindo com menopausa precoce abaixo dos 40. Na literatura inglesa, não são todos, mas há uma tendência a se chamar de insuficiência ovariana prematura abaixo dos 40 e menopausa precoce entre os 40 e os 45. Também é um assunto que a gente pode, eventualmente, ouvir as diversas opiniões aí a respeito. O que a Sociedade Internacional de Menopausa, a OMS, fala, né, nos seus posicionamentos mais recentes, têm sido bastante constantes nisso. Que a terapêutica hormonal, aliás, só fazendo um parênteses, né, o termo mais correto que se entende é terapêutica hormonal da menopausa. Entretanto, se reserva o termo terapêutica de reposição hormonal, do ponto de vista mais purista, né, seria aquela terapêutica para as mulheres que têm menopausa precoce, né? Então, aquela mulher com menopausa precoce, ela deveria estar produzindo hormônios, não está produzindo, eu estou repondo. Então, é uma terapêutica de reposição hormonal. Eu aqui na apresentação vou usar meio indistintamente, porque na prática todo mundo conhece a terapêutica hormonal da menopausa como TRH, tá certo? Então, me perdoem aí se tiver meio misturado isso. A terapêutica hormonal da menopausa, ela alivia os sintomas vasomotores, melhora a qualidade de vida, reduz mortalidade desde que iniciada dentro da janela de oportunidade, reduz risco cardiovascular também desde que iniciado na janela de oportunidade, reduz risco de câncer coloretal e endometrial. É muito importante a gente falar o que reduz, né? Porque a nossa paciente, a mídia, está todo mundo bombardeando o risco, né? O que aumenta risco. Ninguém fala do que diminui, né? Então, e quando a gente fala de mulher climatérica, a gente tem sempre que pensar naquela mulher como um todo, né? A gente não vai pensar só na mama daquela mulher. Se eu fosse pensar só na mama, eu ia falar para não usar a terapêutica hormonal. Mas quando eu penso na mulher como um todo, e aí eu começo a pesar os benefícios e os riscos, para a grande maioria vale a pena a terapêutica hormonal. Redução da incidência de diabetes também, uma melhora do metabolismo de carboidratos. Tem uma revisão publicada esse ano pelos professores Langer, Rhodes, Lobo e Allison, e eu destaquei aqui uma parte que aparece no resumo, né? Vamos colocar aqui a tradução, e eles falam o seguinte, olha, infelizmente, entre muitas mulheres e médicos, a percepção de benefício-risco da TRH está distorcida, levando a angústias desnecessárias. Verdade total, né? Quando iniciada dentro de 10 anos de menopausa, a TRH reduz a mortalidade por todas as causas e risco de doença coronariana, osteoporose e demências. Dessas três aí, a demência é a mais controversa, né? Mas eu estou colocando como eles escreveram, simplesmente traduzir, né? Então, aqui, lógico, que eles estão focando é na questão da janela de oportunidade. Esse é o conceito mais importante em terapêutica hormonal, na minha opinião, é a questão da janela de oportunidade. Isso é que faz toda a diferença, né? E recordando também uma proposta da NAMS, né, que é a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, isso foi publicado em 2015, não é coisa novinha, mas vale a pena lembrar. Eu particularmente, não uso isso no meu dia a dia de consultório, acho que isso, mas é válido, especialmente para quem está começando, para quem tem um pouco menos de experiência, para quem tem um pouco mais de insegurança em relação à terapêutica hormonal, eu entendo que esse fluxograma ajuda. Na verdade, quem já está há mais tempo nessa estrada já tem isso na cabeça, né? Então a gente não fica fazendo as continhas. Mas, no fundo, a gente está pensando exatamente como está nessa tabela, né? O que eles falam na NAMS? Olha, tempo decorrido da menopausa. Se for mais de 10 anos sem terapêutica hormonal, evitar terapêutica hormonal. Saiu da janela de oportunidade, né? Então, evitar terapêutica hormonal. Abaixo de 10 anos, eu posso pensar em terapêutica hormonal. Se o risco cardiovascular for baixo, menos de 5% de risco de um evento cardiovascular nos próximos 10 anos, terapêutica hormonal, ok, pode ser usado. Se esse risco for moderado, 5 a 10, também pode usar terapêutica hormonal. Só que aqui a preferência é pelo transdérmico. Posso usar transdérmico aqui no baixo? Lógico que pode usar transdérmico no baixo. Mas, nessa faixa do moderado, a preferência passa a ser pelo transdérmico. E quando a pessoa tem alto risco, aí evitar terapêutica hormonal. Alto risco, na prática, geralmente são pessoas que já tiveram um desfecho cardiovascular. Essas são as pessoas de alto risco, na maioria das vezes, se vocês olharem a listagem das calculadoras de risco cardiovascular. E
E por causa do estudo HERS, né, as pessoas que já tiveram um desfecho cardiovascular normalmente se considera uma contraindicação ao uso da terapêutica hormonal. Então, a grande maioria das pacientes climatéricas que a gente atende no nosso dia a dia vão estar exatamente nesse grupo aqui, com menos de 5 anos, né, com baixo ou eventualmente com moderado risco, mas a grande maioria aqui nesse quadradinho, né. As mulheres esterectomizadas, estrogênio isolado, útero intacto, estrogênio e progestagênio. Progestagênio só está na terapêutica hormonal para proteger endométrio, só para isso, né? Só para isso, como regra geral. Portanto, se ele está ali só para isso, a gente tem que estar atento a fim de que esse progestagênio seja de fato absorvido, né? Tenha sido estudado para proteção endometrial. Eu falo isso porque a gente tem visto aí um uso de alguns progestagênios manipulados por via transdérmica na forma de gel e nós não sabemos o quanto ele de fato protege o útero. Eu não estou falando que não protege, estou falando que eu não sei o quanto protege, né? Já que eu falei nas calculadoras, existe uma calculadora de risco cardiovascular brasileira, né, feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vocês podem entrar por esse link que está aqui, ou então podem entrar pelos links dos aplicativos. Eu não sei se esse QR Code está bem atualizado, mas é só pesquisar na loja de aplicativos, né, calculadora de risco cardiovascular ou Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vai aparecer. E é bem interessante, porque você vai pondo os dados, né, você vai preenchendo esses campos, é bem simples de fazer, né? E aí ele já vai te dar no final o risco, né? E pode dar, inclusive, eventualmente, sugestão de tratamento para a questão da dislipidemia. Então, é bem interessante. Agora, a terapêutica hormonal, lógico, é muito mais do que a janela de oportunidade, não dá tempo aqui para a gente abordar isso, seria tema para o congresso inteiro isso, né? Os tipos de estrogênio, estradiol, estrogênio conjugado, né? Dose do estrogênio que a gente vai empregar, a gente tem visto aí a tendência à redução das doses, vias de administração, que é um conceito muito importante, acabamos de ver de passagem naquela tabelinha da NAMIS, tipo de progestagênio, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, pelo menos com relação a câncer de mama, mas lógico que o tipo de progestagênio também é importante quando a gente pensa em risco cardiovascular, né, em outros desfechos. Questão da tibolona, né, qual o papel da tibolona dentro desse cenário, né, e o regime de administração também. Lógico, não vou conseguir falar disso tudo, a gente pode eventualmente discutir. Eu vou entrar agora no item de contraindicações da terapêutica hormonal. E nós temos o consenso brasileiro da SOBRAC, né, publicado, a última versão publicada em 2018, vamos fazer de tudo para atualizá-lo ano que vem. E nesse consenso, só para vocês vão ver as letrinhas aí anotadas, né? Os níveis de evidência foram classificados de A até D, é o mesmo critério utilizado pela AMB no seu projeto diretriz, por exemplo, né? Estudos, quando aquele conceito recebe classificação A, é porque deriva de estudos melhores, de melhor consistência, experimentais ou observacionais. O B é quando por meio desses estudos também, mas a consistência é um pouco menor. C é para relatos de casos, estudos não controlados. E D, quando é opinião de especialistas, de consensos, de grupos de especialistas, né? Primeiro item que a gente precisa falar das contraindicações, e isso está colocado no consenso, é o que está aqui, né? Eu vou ler para vocês, embora uma frase aí, alguns pontos meio rebuscada, né? É muito difícil considerar uma determinada condição clínica ou a presença de comorbidades como contraindicações absolutas à terapêutica hormonal, mesmo diante de situações que, em princípio, poderiam ser consideradas contraindicações, o juízo clínico encontra, por vezes, respaldo para o seu emprego. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender o que essa frase está dizendo, né? Por exemplo, se eu pensar numa pessoa que tenha risco para trombose, né? Risco para trombose, em princípio, eu pensaria, terapêutica hormonal, não posso prescrever terapêutica hormonal por causa do estrogênio, vai aumentar o risco de trombose. Entretanto, se eu usar por via transdérmica, como não aumenta o risco de trombose, eu poderia utilizar, né? Então, é isso que essa frase está dizendo. É muito difícil você dizer uma contraindicação absoluta, depende de todo um cenário, mas em algumas situações, o que poderia parecer uma contraindicação, às vezes dá para a gente manejar.
Sob essa ótica, a lista que se segue de contraindicações deve ser vista na individualidade de cada caso e não como um arrolamento hermético e decisório para todos os casos. Essa ressalva da diretriz, ela é muito mais para dizer, olha, a diretriz não é uma lei, né? Não é algo que deva pôr uma camisa de força. Aliás, todas as diretrizes, elas servem como um norte, né? E lógico que a assistência individual é que deve permitir a nossa decisão. A diretriz, ela nos ajuda, e essa é a finalidade da diretriz, né? Trazer uma lista de contraindicações para facilitar para o médico brasileiro, né? Essa diretriz, ela está disponível de forma absolutamente gratuita no site da Sobrac, que está aí embaixo, não precisa ser sócio, se puder ser a Sobrac agradece, é lógico, mas não é obrigatório ser sócio, pode ser baixado lá gratuitamente, só precisa fazer o cadastro, porque está numa área fechada para médicos. Então, contraindicações: câncer de mama ou lesão precursora, câncer de endométrio, é um assunto controverso, mas na diretriz saiu como uma contraindicação, sangramento vaginal inexplicado, lógico, enquanto eu não sei o motivo desse sangramento, a partir do momento que eu diagnostico, pode ser que a terapêutica hormonal possa ser usada, doença hepática descompensada, veja que a maioria aqui está com critério D, né, opinião de especialista. Doença coronariana está com critério A, por causa do estudo HERS. Cerebrovascular D, porque ninguém fez um estudo HERS para cerebrovascular, mas como essencialmente é a mesma doença, né, então entende-se que deva ser também uma contraindicação. Doença trombótica ou tromboembólica venosa é B, mas, observação, levar em conta a via de administração. Lúpus eritematoso sistêmico com elevado risco tromboembólico, pelo motivo anterior também, né? E outros que acabam entrando, a porfiria, o meningioma, no caso do meningioma, especialmente cuidado com o progestagênio. Mas acho que tem um ponto muito importante nesse capítulo da diretriz, que é o que não são contraindicações. Porque existe uma confusão muito grande com a pílula anticoncepcional combinada. E terapêutica hormonal é diferente da anticoncepção, é óbvio, né? Então, quando essa diretriz foi elaborada, o plenário achou que valia a pena manter um tópico sobre o que não são contraindicações, para deixar muito claro para o colega que ele pode usar, por exemplo, na paciente com hipertensão controlada ou diabetes. Pode usar terapêutica hormonal. Hepatite C crônica, pode utilizar. Neoplasia hematológica, pode. Há alguma sugestão até de que a terapêutica hormonal possa até ser benéfica, pelo menos aparentemente diminui o risco de surgir neoplasia hematológica, né? Câncer de ovário, exceto endometrioide, câncer cervical escamoso, vagina e vulva, câncer de pele, tireoide, pulmão, rim, fígado, câncer gástrico, colo retal, né? Então, isso é importante que também se diga. Outro tópico que eu quero abordar: por quanto tempo manter a terapêutica hormonal? Essa é a pergunta mais difícil de responder, né? E as pacientes sempre nos perguntam: até quando eu vou tomar essa terapêutica hormonal? Né? Eu gosto muito da frase, né, que eu ouvi, pelo menos, do professor Lucas Viana Machado, que ele falava: até a próxima consulta. Né? Ou seja, na próxima consulta, a paciente vem para a sua rotina ginecológica e a gente vai, nessa próxima consulta, pesar benefícios e riscos, pesar se ela ainda precisa, se ela tem sintomas, se ela tem manifestação, se surgiu alguma contraindicação, e aí é que eu vou decidir. Né? Me parece realmente a frase mais sábia: até a próxima consulta. Não tem uma duração obrigatória, mandatória. É para usar por 10 anos? Não. É para usar por 5? Não. O limite é 65 anos ou é 60? Não, não tem um limite máximo obrigatório. Né? E aí, quando nós pegamos, só para dar alguns exemplos para vocês, o estudo DOPS, né, que é um estudo que foi delineado para osteoporose, mas eram mulheres que iniciaram na janela de oportunidade e elas usaram por 10 anos a terapêutica hormonal. Né? Depois foram seguidas por mais 6 anos. E aqui nós temos a proporção de mulheres sem os desfechos: morte, internação por infarto ou insuficiência cardíaca. E quanto mais alta essa curva, melhor, obviamente, porque é quem está sem esse desfecho, né? E a gente pode ver que ao longo do tempo, o grupo terapêutico hormonal vai se mantendo distante do grupo controle. Então, é lógico que a terapêutica hormonal está tendo um papel protetor aqui, né? É bastante evidente nessa curva.
Se nós pegarmos outros estudos que acompanharam mulheres até por mais tempo, acompanharam não, muitos estudos são um caso controle, temos alguns estudos que são de coorte, não temos nenhum randomizado por um tempo tão longo assim, né? Mas vejam, por exemplo, nesse estudo finlandês, quase 500 mil mulheres, todas as mortes aqui, todas as causas de morte agrupadas, né? Nós temos no gráfico da esquerda apenas estradiol, no da direita estradiol mais um progestagênio, e notem que conforme aumenta a duração da terapêutica hormonal, o risco de mortalidade por todas as causas agrupadas vai diminuindo, o risco 1 está aqui, né? Então, para que se colocar uma duração obrigatória? O que dizem as sociedades, né? Já que a gente tem aqui como título da aula trazer uma atualização dos consensos. A IMS, que é a Sociedade Internacional de Menopausa, fala que não há limitação temporal mandatória, decisão de continuidade a cada consulta. A NAMS, que é a Sociedade Norte-Americana, fala do uso prolongado justificado para mulheres cujos benefícios de alívio de sintomas ultrapassam os riscos potenciais. A Sociedade Britânica fala que não se devem colocar limites arbitrários para a duração da terapêutica hormonal. Se os sintomas persistem, provavelmente os benefícios superam os riscos. E a Sobrac vai exatamente na mesma linha e fala que a terapêutica hormonal deve ser suspensa assim que os benefícios por ela gerados não forem mais necessários, ou a partir do momento em que a relação benefício-risco não for mais vantajosa. Ou seja, não existe uma duração máxima, né? Não há definição para uma duração máxima obrigatória da terapêutica hormonal ou idade máxima na qual essa deva ser suspensa. Isso está escrito de forma bastante clara na diretriz. Entrando agora no subtópico, né, subitem, terapêutica hormonal e câncer de mama, não dá para revisar todos os artigos, então eu escolhi alguns poucos, né? Um deles, o principal, que é essa publicação de 2019 do Collaborative Group. Eles já tinham feito uma publicação em 1997 e fizeram uma outra agora em 2019. E o que eles fazem? É uma reanálise de dados individuais agrupados a partir de vários estudos, né? Não é bem uma meta-análise, né? Eles chamam de reanálise. No fundo, é muito parecido com uma meta-análise, mas eles entram em contato com os autores dos diversos estudos que eles selecionaram e pedem os bancos de dados desses estudos. Juntam tudo e reanalisam como se fosse um grupão só, um mesmo estudo, um único estudo. Lógico que aí a gente já cria alguns vieses, né? Porque, naturalmente, cada estudo tem a sua particularidade, as populações têm pequenas diferenças, os critérios de inclusão e exclusão podem ser diferentes, mas, enfim, é assim que ele foi feito. Então, eles pegaram estudos de 92 até 2018, né? Após 2001, os estudos deveriam ter ao menos 1.000 casos de câncer de mama para serem incluídos nesse banco de dados. E é por isso que os estudos randomizados não têm tantos casos assim, né? E é por isso que não foram incluídos, portanto, WHI não foi considerado neste estudo. Né? Isso é relevante porque o WHI mostrou redução de risco no grupo estrogênico isolado, né? E aí, nesse estudo, né, nós temos aqui 24 prospectivos, 34 retrospectivos, a maior parte do caso veio dos prospectivos, né? E o que nós observamos, no grupo estrogênio e progestagênio, nós temos a cada pontinho um intervalo de 5 anos, né? E temos aqui a taxa cumulativa ao longo de 20 anos, né? Entre os 50 e os 70 anos, então a taxa cumulativa de câncer de mama nessas mulheres. Quem não usou terapêutica hormonal deu 6,3%, se usou 5 anos aumentou 2 pontos percentuais, foi para 8,3%, se usou 10 anos aumentou mais 2 pontos, indo para 10,3%. Estrogênio e progestagênio intermitente, o que é progestagênio intermitente para eles? Qualquer coisa que não fosse diário. Então, se foi progestagênio cíclico ou sequencial, 12, 14 dias por mês, caiu aqui no gráfico B. Se usou progestagênio a cada 3 meses, caiu no gráfico B, tá certo? De novo, 6,3 para sem terapêutica hormonal, aumentou um pouco menos, né? Então, já mostrando, né, de 6,3 foi para 7,7, 7,7 para 9,2, menos do que esse grupo aqui. Portanto, mostrando que quanto menor a exposição ao progestagênio, menos acréscimo de risco aparece. Só estrogênio, né? Estrogênio isolado. Novamente, 6,3 é o nosso basal. Aqui aumentou bem menos, 0,5 apenas. 6,3 foi para 6,8, 6,8 foi para 7,4, né? Portanto, estrogênio isolado teve o menor acréscimo de risco comparando com as outras formas.
E o D não tem nada a ver com a terapêutica hormonal, são mulheres que nunca usaram terapêutica hormonal e foi avaliar a massa gordurosa, né? E nós temos aqui as que eram eutróficas, deu 5,1%, lembrando que na pós-menopausa, em média, a mulher tem sobrepeso, em média, né? Ela está na faixa do sobrepeso, por isso que vejam que aqui sem terapêutica hormonal está dando 6,3%, mas na eutrófica deu 5,1%, a sobrepeso 6,3% e a obesa 7,2%. Olha que curioso, né? Ninguém fala disso. A obesidade sozinha, ela aumentou proporcionalmente mais o risco de câncer de mama do que a terapêutica com estrogênio isolado, né? Aumentou 1,2 pontos percentuais, né, quando sai de magra para sobrepeso, enquanto que estrogênio isolado aumentou 0,5 pontos percentuais, né? Então, acho que isso vale a pena. Aí a IMS veio se posicionar publicamente a respeito disso. Nós temos uma versão traduzida para o português, foi traduzida pela Sobrac, está disponível no site da Sobrac e no site da IMS. A IMS usou a tradução que nós fizemos com autorização deles, claro, e aí eles pediram para enviar que eles queriam deixar como uma versão em português lá no site deles. Muita da informação não é nova, embora achados sejam diferentes dos observados no braço estrogênio isolado do WHI, né? Então vamos só recordar os diversos estudos observacionais aqui só com estrogênio mostraram risco relativo de mais ou menos 1,3, exceto o WHI, que foi o único randomizado, que mostrou redução de risco. Nos braços estroprogestativos dos diversos estudos, houve aumento de risco, geralmente maior do que estrogênio isolado. Portanto, não há nenhuma novidade, né? Esse estudo não informa o impacto das formas atuais de prescrição, né? Porque hoje nós preferimos terapêutica hormonal em regimes mais baixos, né? Em doses mais baixas. Os próprios progestagênios são diferentes. Boa parte dos dados deriva de estudos mais antigos. O ano mediano de diagnóstico de câncer de mama na América do Norte, que é o grosso da onde veio a publicação, é de 1999, portanto, anterior ao WHI, e as nossas práticas prescritivas mudaram sobremaneira após o WHI, né? O uso do acetato de medroxiprogesterona, norethisterona, e eu acrescentaria aqui, levonorgestrel, que não é comum no Brasil, mas em alguns países se utiliza, somando esses três, corresponde a quase totalidade dos dados da terapêutica hormonal combinada. Apenas 50 casos vieram de progesterona micronizada. Para os outros progestagênios, nós estamos falando de milhares de casos. Milhares. Para cada um deles é 2.000 e tantos casos. Para a dihidrogesterona, apenas 250 casos, nem 250, um pouquinho menos de 250 casos de câncer que vieram dos grupos que usaram esse progestagênio. Portanto, existem pesos diferentes, a gente tem que levar em conta isso. Esse gráfico está publicado no próprio estudo, mostra o número estimativo de usuários de terapêutica hormonal, e essa inflexão aqui, lógico, né, corresponde à publicação do WHI, essa queda vertiginosa que teve aqui, e vejam, os diagnósticos de estudos retrospectivos ocorreram em média neste ponto, e o diagnóstico dos estudos prospectivos aqui, e lógico, levando em consideração o tempo que leva para surgir um câncer de mama após o surgimento da primeira célula tumoral, né? Seguramente esse câncer diagnosticado nesse ponto, ele começou antes da publicação do WHI, né? Mas tem uma outra questão também que é bem importante, que é o efeito em todos os grupos. Porque se eu for olhar só câncer de mama, como eu falei antes, eu vou falar para minha paciente, não use terapêutica hormonal. Terapêutica hormonal, todos os dados aí mais importantes mostram que a terapêutica hormonal aumenta em maior ou menor grau. A gente pode discutir a magnitude desse risco, mas não podemos discutir que traga algum aumento, né? Mas eu não posso olhar só a mama, eu tenho que olhar essa mulher como um todo. E antes mesmo de olhar essa mulher como um todo, vamos olhar todos os cânceres juntos, e o WHI fez isso, e o que o WHI encontrou? Terapêutica hormonal, estroprogestativa ou só estrogênica, não aumentou a incidência de todos os cânceres agrupados, também não aumentou mortalidade por câncer. Porque se por um lado aumentou mama, diminuiu o endométrio, diminuiu o intestino grosso, né? E assim por diante. Então, quando a gente olha no todo, não teve diferença. Progestagênios, são todos iguais? E eu vou focar aqui principalmente na questão da mama. Existe a questão cardiovascular, mas por questão de tempo eu vou focar na mama, e aqui a gente vem com a corte francesa E3M, dentro de um estudo europeu maior, que é o estudo
EPIC, ou EPIC, né? O Márcio com certeza pode falar disso com muito mais propriedade, em função da experiência que ele teve na França, os contatos que ele tem lá ainda hoje. Mas nessa corte francesa, o que eles observaram? Sem terapêutico hormonal, nossa referência, risco relativo 1, estrogênio isolado foi para 1,29, como os demais estudos de corte. Vamos para o outro extremo. Estrogênio e progestagênio sintético, 1,69, também muito parecido com os estudos de corte que a gente acabou de ver. Agora, o detalhe está aqui no meio, né? O detalhe está nesse grupo estrogênio mais progesterona micronizada ou estrogênio mais dihidrogesterona, no caso, estradiol para ambos, né? Quando foi progesterona, deu risco relativo 1, não aumentou. Quando foi dihidrogesterona, deu 1,16, mas também não foi estatisticamente significante. O que sugere que o tipo de progestagênio também pode ter impacto no risco da terapêutica hormonal para câncer de mama, né? E aí eu trago também para fechar esse capítulo o estudo de Vinogradova, né, publicado em 2020, um estudo caso-controle britânico, um estudo grande também, como vocês estão vendo aqui pelos N's, né? E o que Vinogradova trouxe? Nós podemos observar nessa parte de cima, por exemplo, estrogênio associado a medroxiprogesterona, associado a norexterona. Levonorgestrel está aqui também, né? Eu não estou destacando o levonorgestrel porque não faz parte da nossa prática, né? Mas nós podemos ver que a terapêutica estroprogestativa aumenta o risco de câncer de mama. O risco 1 está nessa linha cinza fininha aqui no meio, né? Então, tudo que está à direita aqui significa que está aumentando o risco. E esse aumento de risco é tanto maior quanto maior a duração da terapêutica hormonal, né? Aqui nós temos menos de 1 ano, 1 a 4, e mais do que 5 anos ou mais de terapêutica hormonal. Isso se aplica também à noradiosterona, como vocês estão vendo. Aqui ao lado nós temos após a interrupção da terapêutica hormonal. E conforme a mulher vai passando o tempo que a mulher interrompeu a terapêutica hormonal, esses riscos vão voltando para o risco 1. E aqui embaixo eu estou destacando agora a dihidrogesterona, né? A dihidrogesterona, que é uma retroprogesterona, ela tem uma estrutura bioquímica extremamente parecida com a progesterona, né? Tem apenas uma mudança espacial nos seus radicais, na posição espacial, o que lhe confere uma maior absorção no tubo digestivo, e ela é tão similar à progesterona que ela pode ser usada, inclusive, durante a gravidez, né? E a maioria dos progestagênios não pode. Então, no caso da dihidrogesterona, que nós observamos que não houve esse aumento, exceto a partir de 5 anos, que foi um aumento pequeno, mas menor do que os observados com os outros progestagênios, né? E quando eles limitaram a faixa etária de 50 a 59 anos, não apareceu sequer este aumento. Vamos falar brevemente, né? Esse é um assunto que suscita aí muitas discussões, a gente pode conversar depois, que é a questão da testosterona na pós-menopausa. E eu vou trazer basicamente apenas o consenso global publicado em 2019. Nós temos também uma publicação da Sociedade de Estudos de Sexualidade Feminina, publicado em 2020. Mas são basicamente a mesma conclusão, os mesmos posicionamentos. Existem várias publicações desse consenso em diversas revistas. Aqui eu coloquei a Climatérica, o Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, mas tem várias outras com exatamente o mesmo conteúdo, né? Porque foi uma associação de diversas sociedades, como vocês estão vendo aqui, né? A Sociedade Norte-Americana, temos a Sociedade de Endocrinologia, né, dos Estados Unidos aqui embaixo. É importante falar da Sociedade de Endocrinologia, porque eles tinham um posicionamento com algumas diferencinhas em 2014, mas agora eles aderiram a esse global aqui, né? Nós temos a Flacin aqui da América Latina, também está contemplada nesse ponto, e assim vai. E nesse consenso global, eles trazem o seguinte, eu vou trazer aqui o resumo dele. A relação entre testosterona endógena e disfunção sexual permanece incerta. Esse é um ponto bem importante, porque nós sabemos que doses de testosterona ajudam na função sexual, mas nós não conseguimos ainda traçar uma relação entre o nível de testosterona endógena e a função sexual, né? No caso da mulher. Um exemplo até
né, meio fora aqui do contexto, mas se pegar, por exemplo, as mulheres com hiperandrogenismo, como, por exemplo, síndrome de ovários policísticos, então você esperaria que tivesse um desejo sexual aumentado, né? E isso não é verdade, né? Então, é curioso isso, porque a gente não consegue traçar essa relação direta entre testosterona endógena e função sexual. Porém, testosterona em doses próximas das fisiológicas femininas exercem um efeito benéfico na função sexual, especialmente nas mulheres na pós-menopausa, né? Ressalvando que os estudos avaliaram essencialmente a disfunção de desejo. Isso não se aplica a injetáveis, implantes ou formulações que levem a níveis suprafisiológicos. Na verdade, a questão aqui não é o implante, não é a forma de administração, mas sim ao fato de qualquer formulação que leve a níveis suprafisiológicos em relação ao fisiológico feminino, né? Ao que a mulher tem na amenacne. O tratamento com testosterona em mulheres na pós-menopausa com doses que levem a níveis plasmáticos similares aos da amenacne, ao do período reprodutivo, se associa com um aumento leve de acne pelos corporais em algumas mulheres, mas não alopecia ou alopécia, clitorimegalia ou mudança de voz. Esses outros efeitos geralmente se associam a doses mais altas de testosterona. A testosterona oral se associa a perfil lipoproteico adverso, mas não com a via transdérmica em doses fisiológicas. Não está atendida a necessidade de provisão e aprovação de terapêutica com testosterona para as mulheres na pós-menopausa, isso de uma forma global, não é só no Brasil. Não existem produtos específicos, já houve, que era o Intrinsa, aquele adesivo, mas esse também saiu por questões principalmente comerciais. Então, hoje, não existe um produto pronto para a mulher. Quando uma forma aprovada para a mulher não estiver disponível, é a realidade hoje, segundo esse consenso, é razoável o uso de apresentações masculinos, desde que os níveis plasmáticos se mantenham dentro do fisiológico feminino. No caso do Brasil, hoje a gente tem dificuldade em fracionar a dose dos produtos masculinos para administração feminina. Essa é a dificuldade que nós temos. O uso de qualquer formulação ou apresentação que leve a níveis suprafisiológicos não é recomendável. Isso é bem importante da gente ressalvar. E o último dos tópicos, né, que eu gostaria de abordar aqui com vocês, que o tempo está passando, são as perspectivas. Eu falar só perspectivas não teria tanta coisa, então eu achei que valia a pena a gente recapitular a realidade recente, o que mais recentemente entrou para o nosso arsenal, né? Então, nós temos 4 itens aqui para abordar: o estradiol comprimido vaginal, todos vocês já estão a par disso, a redução das doses na terapêutica hormonal, também já no Brasil, o TSEC apenas no exterior, e o estetrol, que a gente realmente aguarda como uma perspectiva. Então, começando com o estradiol vaginal, vamos dar uma recordada. Vou falar o nome comercial, porque só tem um produto, é o Vagifem. Ele libera 10 microgramas por dia, né? Nos primeiros 14 dias é para uso diário, né, intravaginal, e a partir da 3ª semana, 2 vezes por semana, né? Vem nesse aplicador fino, como vocês estão vendo, tem já o comprimidinho encaixado aqui na ponta dele. Quando a mulher insere esse comprimido dentro da vagina, esse comprimido ele é hidrofílico e adere à mucosa e começa a liberar o estradiol, que apesar de ser estradiol, ele vai ter uma ação essencialmente local. Com o longo prazo, os níveis que se encontram de estradiol sérico são extremamente baixos, né? Então a sua absorção é realmente muito pequena, né? Mas oferece uma concentração local suficiente. Por essa propriedade do comprimido grudar na mucosa, desobriga a mulher de fazer a aplicação noturna, né? Ela pode chegar de manhã e falar, puxa, esqueci de aplicar ontem à noite. Ela pode aplicar durante o dia, porque não vai ficar escorrendo, né? Quando é o creme, a gente pede para aplicar à noite, porque escorre, né? Se a paciente aplicar e levantar, vai sair o creme. Então, o comprimido permite até a aplicação durante o dia. Redução das doses, nós já temos isso no Brasil, e aqui é muito importante o conceito da responsividade diferente dos tecidos ao estrogênio, ao estradiol. O tecido que melhor responde, que mais facilmente responde ao estrogênio, é o osso. Mesmo com níveis muito baixos de estradiol no sangue, já começa a haver uma reversão do processo de reabsorção óssea. O osso é muito sensível a estrogênio. Um pouquinho de estrogênio você já começa a bloquear a reabsorção óssea, né? Na sequência, vem os sintomas vasomotores. Uma dose um pouquinho maior do que aquela mínima do osso
começa a melhorar sintomas vasomotores. Portanto, quando eu tenho uma dose que melhora sintomas vasomotores, seguramente ela está protegendo o osso. Né? Seguramente ela está protegendo o osso. E assim vai, os tecidos têm diferentes sensibilidades. Isso é bem importante que se diga. Mas aí o professor Notelovitz fez um estudo para tentar achar a dose, né? A mínima dose para tratar os sintomas. E é esse estudo que está aqui. Vocês estão me ouvindo? Acabou de dar uma piscada de energia aqui. Estamos sim, professor. Tá. Por sorte tinha um no break aqui, senão ia dar um estrago, né? E aí, nesse estudo do professor Notelovitz, ele estudou diferentes doses de estradiol 0,25, aumentando progressivamente até 2, comparando com placebo, e o que ele observou? Que a partir de 0,5 existe uma diferença estatisticamente significante no alívio dos fogachos, enquanto que o 0,25 já não funciona, é igual placebo. Portanto, a gente entende hoje que a menor dose efetiva para ondas de calor é 0,5 miligramas de estradiol oral. E essa dose é suficiente para proteção óssea, como a gente esperava, segundo aquela teoria que eu mencionei da sensibilidade dos tecidos. Com placebo, a diminuição da massa óssea, com 0,25 já está mais ou menos estável. Veja como o osso é sensível, né? Essa dose não melhorou calores, mas ela já ajudou um pouquinho em manter o osso. Já estradiol 0,5, que foi a menor dose que melhorou onda de calor, já levou a algum ganho de massa óssea. E assim, hoje, se tem estabelecido aí uma terminologia, né? Aquela dose, lá no passado, quando começou a terapêutica hormonal, a gente não imaginava que outras doses surgiriam. Achava-se que aquela dose do passado, 2 miligramas de estradiol, 0,625 de estrogênio conjugado, transdérmico de 50, era a dose mínima para proteção óssea, não é nem para calor, para proteção óssea. O que você achava, vocês pegarem estudos da década de 80, vocês vão ver isso, né? E aí, depois que surgiram regimes de dose mais baixa, passamos a chamá-los de dose baixa, né? 1 miligrama de estradiol, 25 de estradiol transdérmico. Então, aquelas antigas nós chamamos de dose padrão, dose convencional, dose tradicional, como queiram, né? Nunca de alta dose, por favor, né? Alta dose seria o dobro dessas doses tradicionais, né? Então, existem regimes de alta dose, por exemplo, com adesivo a 100, com estradiol a 3 ou 4 miligramas por dia, para casos excepcionais. Isso é alta dose. Isso aqui é uma dose média, padrão, tradicional, convencional, como que. E surgiu, então, a dose ultra baixa, que é com 0,5 do estradiol oral. Por enquanto, no Brasil, apenas a via oral está disponível em ultra baixa dose. Na Europa, tem adesivos de 14 microgramas de estradiol, nós não temos no Brasil, né? TSEC, vamos lembrar rapidamente do TSEC, acabamos não tendo no Brasil, embora tenha sido aprovado pela Anvisa. O TSEC é uma associação de um estrogênio com um SERM, né? É um Tissue Selective Estrogen Complex, e é formado por um estrogênio, no caso era estrogênio conjugado, associado ao basedoxifeno. Eu tinha bastante esperança nesse produto, me parecia algo bastante interessante, porque aqui são as duas doses que foram estudadas, a que seria comercializada é o quadradinho preto, né, basedoxifeno com 20 e estrogênio conjugado 0,45. Ambos melhoraram o número de fogachos e intensidade dos fogachos. E quando a gente olha a mama, o que aconteceu? A barra verde é estrogênio conjugado com acetato de medroxiprogesterona, terapêutico hormonal tradicional, aumentou a densidade mamária, né? Enquanto que as outras doses do basedoxifeno com estrogênio conjugado não aumentaram, né? Até diminuíram a densidade mamográfica, e esse daqui é o basedoxifeno isolado, e o último aqui é o placebo. Então, tinha uma esperança bastante boa para a questão mamária. E o basedoxifeno entrou para substituir o progestagênio. Também havia proteção endometrial. Lógico que não são todos os SERMs que fazem isso. O tamoxifeno não daria certo, né? Porque o tamoxifeno aumenta risco endometrial, mas o basedoxifeno não. Ele ajudou a proteger o endométrio. Então, ele tirou o progestagênio, que no fundo é o grande problema da terapêutica hormonal, é o progestagênio. Então, ele tirou o progestagênio e entrou aí o basedoxifeno no lugar dele. Era bastante promissor, está disponível nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil não entrou por uma questão de preço, né? A Anvisa aprovou, chegou na Câmara Técnica de Preço, o pessoal técnico da Câmara Técnica comparou com tibolona. E hoje nós temos tibolona a preços extremamente baixos por causa dos similares, ficou um valor totalmente inviável, abaixo do custo de produção, e graças a isso o produto não veio para o Brasil. E por fim, o estetrol.
O estetrol, como vocês sabem, é um estrogênio fetal, né? Ele tem esse nome porque tem 4 radicais OH, por isso o estetrol. Ele tem boa disponibilidade oral, tem longa meia-vida, ele tem um efeito de antagonismo na mama na presença da estradiol. Na verdade, ele desloca o estradiol e ele é um estrogênio mais fraco e acaba se associando, né? E não estimula tanto a síntese do SHBG. Vou falar rapidamente por uma questão de tempo. Nós temos alguns estudos, como esse que está aqui, que é um estudo fase 2, que mostrou que nessa dose aqui de 15 miligramas, teve uma melhora das ondas de calor, como vocês estão vendo, comparado com o placebo, que é a linha tracejada, tanto na frequência quanto na intensidade. Num certo momento, você achou que talvez pudesse fazer terapêutico hormonal só com estetrol sem progestagênio, mas veja que na dose de 2,5, realmente mexeu muito pouco na espessura endometrial. Mas nessa dose para alívio dos sintomas vasomotores, que é 15 miligramas, começou a aumentar a endométrio, né? E aí, dando progestagênio, ele afina. Ou seja, quando chegar a terapêutico hormonal com estetrol, terá que ser com progestagênio junto também. Hoje nós temos estudos de fase 3, né? Isso está no Clinical Trials, eu fiz essa consulta em outubro. Como vocês estão vendo aqui, eles estão avaliando estetrol associado à progesterona micronizada ou placebo para alívio dos sintomas vasomotores, né? E esse é um estudo fase 3, tá certo? Esse é um estudo fase 3. Em resumo, o que está sendo feito nesse estudo? Estima-se 1.200 mulheres, tempo de 52 semanas, sendo que nas 12 primeiras, só estetrol ou placebo. E depois, naquelas que não são esterectomizadas, é que se acrescentará a progesterona micronizada por 14 dias. O braço de eficácia está avaliando 15 e 20 miligramas, ou placebo, e o braço de segurança será com as doses mais altas de 20 miligramas. Então é isso. Concluindo, tentei dar uma passada geral em diversos pontos. Eu sei que muita coisa aqui é repetitiva para muitos de vocês, né? Mas, enfim, acho que para trazer o conteúdo dos diversos consensos e também para que a gente possa abrir leque aqui para a nossa conversa, para a nossa discussão. Agradeço a atenção, desculpe se foi muito longo, muito cansativo para vocês. Foi excepcional, professor. Muito obrigada. Tá uma aula realmente excelente. Vou ao professor Márcio e depois, quem quiser aproveitar aqui hoje com a gente, poder perguntar ou fazer alguma outra consideração. Obrigada. Obrigado, Mariana. Professor Luciano, obrigado pela brilhante apresentação. Na verdade, quando eu conheci o professor Luciano, e cada vez mais esse conceito fica dentro da minha mente, que é uma das mentes brilhantes do nosso país. Eu desconheço uma pessoa que entenda tanto de endocrinologia feminina como o professor Luciano, né? Tem pessoas iguais? Pode até ter, mas eu desconheço alguém que saiba tanto de endocrinologia feminina quanto o professor Luciano. E eu vou fazer só umas pequenas considerações, na verdade, que uma coisa que me chamou a atenção, que o professor Luciano colocou na apresentação, a questão da prevenção da perda da massa óssea. Eu acho que a gente vai ser, de vez em quando, consultado. Recentemente, eu fui consultado por uma colega endócrino que trabalha com metabolismo ósseo, com uma paciente, professor Luciano, que realmente ela tinha sérias contraindicações ao uso dos antiabsortivos ou outras drogas, e ela chegou a me consultar: Márcio, eu preciso de entrar, eu queria ver com você se você me ajuda nesse caso, que eu acho que a única opção para essa paciente seria a estrogenoterapia. Então, a gente vai ser questionado, e isso vai ser conversado a respeito disso. Quando eu estive fora, várias reuniões dos nossos staffs de sexta-feira, vinha o pessoal da reumatologia com uma demanda de pacientes que não estavam naquele perfil clássico de tratamento dos sintomas, mas sim pela indicação da questão da perda da massa óssea nessas pacientes, né? Um outro ponto super importante que o Luciano colocou, a insuficiência ovariana prematura. As nossas discussões lá na comissão, eu tenho que agradecer por estar junto nessa comissão, uma comissão fantástica, só colegas muito, muito importantes, são nomes aí do cenário brasileiro. Mas a questão da EOP, que eu acho que a gente também é importante a gente destacar aqui, professor Luciano, porque a gente tem um grupo grande de residentes, e nós, como temos a nossa fala, é importante que essa fala chegue, né, aos ouvidos desses residentes. E o que me impressiona, eu estava lendo recentemente, foi uma publicação que veio do grupo da Sociedade Americana de Endócrino, falando a respeito de IOP, que até 25% das pacientes
que demoram 5 anos para se fechar o diagnóstico da EOP. E até 50% das pacientes procuram 3 profissionais diferentes para que seja estabelecido o diagnóstico, sem contar nas repercussões. Então, é extremamente importante que a gente atue nisso, e alguém tem que cuidar dessas mulheres, né? E é totalmente diferente aquilo que o senhor colocou, né? É uma terapia hormonal de substituição, né? Terapia até RH, né? Que é um pouco diferente do que quando a gente fala da questão da terapia hormonal. É extremamente importante a questão da janela de oportunidade. Essa pergunta de até quando, eu também uso essa frase do professor Lucas, que o professor Lucas foi o meu professor de ginecologia endócrina, é a pergunta do milhão, né? Que sorte, Márcio, que sorte. Eu fui aluno do Lucas no meu 6º, 7º e 8º período da faculdade, né? Então, talvez na grande influência da minha vida em endocrinologia feminina foi o professor Lucas, né? A questão do câncer de mama é controverso, né? Eu trabalhei 1 ano com a professora Anne, que tem um laboratório de pesquisa experimental em câncer de mama, né? Então, foram várias conversas ao pé do ouvido e para poder fazer as minhas convicções, né? Sim. Realmente. A testosterona, eu acho que vou deixar para a turma aí, né, Luciana? A gente já tem o nosso posicionamento, que foi feito pelo senhor e pela toda a equipe. Eu acho que é melhor deixar aí para a turma comentar, tá? Mas era isso, mais uma vez, obrigado por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite, é uma honra para o departamento ter uma pessoa tão capacitada, tão interessada em saúde feminina e tão comprometida com a saúde da mulher do nosso país, viu? Obrigado, Márcio, muita gentileza sua, muita gentileza. Eu adorava quando o professor Lucas fazia aquela brincadeira do estudo randomizado com paraquedas, que ninguém nunca tinha feito estudo randomizado com paraquedas. O estudo randomizado ele é muito importante, né? Mas eu sou defensor da medicina baseada em evidência, mas eu sei que a medicina baseada em evidência, ela não fala que só alguns detratores da medicina baseada em evidência falam que a medicina baseada em evidência falam que apenas estudos randomizados têm valor. E a medicina baseada em evidência não fala isso. Ela fala que você tem que usar a melhor evidência que você tiver. Mas a gente tem que ter a visão crítica, e é isso que o professor Lucas sempre nos ensinou, né? Ter a visão crítica, não é simplesmente pegar aquele resultado, isso acabou. Não, temos que ter visão crítica sobre tudo que a gente olha, né? Porque o WHI, por exemplo, tem uma série de problemas, uma série de limitações, né? Então a gente tem, apesar de ser um estudo randomizado, o maior estudo randomizado, trouxe algumas informações importantes, mas a gente tem que ter uma visão muito crítica sobre ele, né? O conceito de janela de oportunidade se fortaleceu após o WHI, né? Então, não é porque é randomizado que necessariamente é a verdade, é isso que o professor Lucas sempre falou, né? Lembrando do nosso saudoso Nelson, né, Rodrigues, a vida como ela é. A vida no consultório é outra diferente, né, professor Luciano? É outra história, né? Quando você está lendo lá o guideline, você está lendo o consenso, a gente se baseia, lógico, na medicina, nós temos as nossas sociedades, às quais nós devemos estar em consonância com elas, né? Mas a vida de consultório é outra. O atendimento é outro, bem diferente do que a gente tem, né? E a gente precisa dessa experiência, essa troca entre os professores, para que a gente consiga tomar a nossa decisão, né? E em relação ao que você falou logo no início, eu estava esquecendo de responder, que você falou sobre o uso... Você foi questionado sobre o uso de terapêutico hormonal, no caso, uma paciente que tinha intolerância a bisfosfonato, e tem dos posicionamentos da ANAMNES, né? Fala exatamente o que você colocou, Márcio. Fala o seguinte, que a terapêutica hormonal deve ser considerada como uma opção para tratar osteoporose, inclusive naquela paciente acima dos 60 anos, os norte-americanos usam mais a idade como janela de oportunidade, ao invés da duração da pós-menopausa. Então, eles falam, acima dos 60 anos, se a paciente tiver osteoporose, não tem sintoma, está acima dos 60 anos, e tem osteoporose e não pode usar um bisfosfonato, está autorizado o uso da terapêutica hormonal nesse caso. Lógico que hoje nós temos outras alternativas também, nós temos o denosumab, por exemplo, que é uma excelente opção, né, vocês sabem disso, mas enfim, a gente pode pensar na terapêutica hormonal também com a única indicação de tratar a massa óssea quando outros fármacos não puderem ser empregados. E esse posicionamento da ANAMNES, né, professor, ela nos dá um alento aí, porque se tem uma pessoa que é pragmática, é o americano, né? O americano é extremamente pragmático, então eles colocaram isso no seu
borderline anâmnese, então isso nos dá uma segurança. Mas vamos passar aqui para a turma, que nós temos vários professores aqui, eu acho que poderiam ter alguns questionamentos, algumas perguntas direcionadas aí para o senhor. Pode abrir, viu, gente? Fica à vontade. A professora Lamanda já colocou aqui no chat, professor Luciana, a professora Lamanda é atual vice-diretora da faculdade, tá? Ela é professora titular do departamento e é a candidata a diretora da faculdade, né? Vai ser a primeira diretora mulher da Faculdade de Medicina da FMG. Ela está perguntando, né, assim, que ela ainda continua com uma dúvida, para aquelas mulheres que perderam a janela de oportunidade, mas teve menopausa tardia, mas com sintomas vasomotores muito intensos. Se vale a pena a terapia hormonal ou alguma outra opção, né, assim? Sim, ultrabaixa dose, né, a questão dela também, né? Então, primeiro, acho que um ponto a se frisar, né, é o que é a janela de oportunidade. E o conceito mais importante é aquele de 10 anos decorridos da última menstruação. Tem uma certa confusão na literatura, alguns colocam até 60 anos de idade ou 10 anos, né? O que a gente adota com mais frequência é 10 anos decorridos da última menstruação, né? Então, lógico, se ela teve menopausa tardia, essa janela vai um pouquinho além dos 60 anos, né? Se ela teve menopausa mais cedo, vai um pouco menos. Mas, enfim, o conceito fechou a janela de oportunidade, não usou terapêutico hormonal durante esse período dos 10 anos, em princípio, essa paciente não deveria iniciar terapêutico hormonal, mesmo a ultra baixa dose. Agora, vamos supor que a sair da janela de oportunidade, não, apesar do que eu falei, não é uma contraindicação absoluta. Né? Então, se a paciente tem sintomas, saiu da janela de oportunidade, tem sintomas, né, tem, teoricamente, indicação, tentou outros tratamentos, não está tendo sucesso, ela compreende que, nesse momento, já perdeu o papel de proteção cardiovascular e, mesmo assim, a paciente aceita usar a terapia hormonal? Pode ser usado, mas é uma exceção, não é a regra. A regra é se evitar após o fechamento da janela de oportunidade, mesmo para baixa dose. Se eu fosse iniciar numa mulher após a janela de oportunidade, que, como eu disse, é a exceção e não a regra, talvez eu preferisse realmente um regime de ultra baixa dose. Mas isso é exceção. Não é o fato de ser ultra baixa dose, não me autoriza por si só a não considerar a janela de oportunidade. Perfeito. O professor Rubens também pergunta, né, como dificuldades para terapia hormonal tem sido a disponibilidade contínua de medicamentos. Se existe algum site para verificar a disponibilidade de medicamentos para terapia hormonal, assim como para poder avaliar o risco cardiovascular. E também ele fala sobre se poderia ajudar o médico na prescrição, né? Para pacientes do SUS, teria um esquema, né, estrogênio e progesterogênio com melhor custo-benefício, que muitos pacientes podem ter dificuldade na aquisição dessas medicações. Então, duas perguntas, na verdade. Uma excelente pergunta, muito prática. E lá o meu ambulatório da faculdade é um ambulatório SUS, né? Ele é mantido pela Prefeitura de São Bernardo. E eu tenho exatamente as mesmas dificuldades que você está listando aqui, Rubens. Exatamente as mesmas dificuldades. Mas não é só lá, não. No consultório também, né? Porque hoje você vai prescrever um adesivo e você não sabe se tem ou se não tem, né? A boa notícia é que a linha System já voltou às farmácias, né? O System, ele tem só estrogênio isolado, 25/50, tem as formas extraprogestativas, o System Conti, que é o regime contínuo, o System Seco, que é o regime sequencial. O Stalis também voltou ao mercado, pelo menos aqui em São Paulo está sendo encontrado. E o Stalis eu fiquei sabendo por uma paciente. O paciente me mandou uma mensagem, olha, eu encontrei o Stalis, eu gosto mais do Stalis, posso trocar? Se tiver, pode, né? Mas é realmente um problema, porque a gente não tem tido comunicação, especialmente na empresa responsável pelo Stalis, a gente não tem informação nenhuma. Né? No caso da Teramex, ainda tem um pouco mais de posicionamento com a classe médica, mas, infelizmente, no caso do Stalis, isso não está acontecendo. São as duas opções que a gente tem hoje de adesivos. Tomar cuidado, porque tem farmácias que falam que parou de fabricar. Tive outro dia uma paciente me ligou e falou, olha, eu fui comprar, não tinha, eles falaram que não fabrica mais. E eu falei, taxativamente, ela falei, é mentira, está fabricando. Eu entrei em contato com a Teramex, eles mandaram uma lista de todas as farmácias da região dessa paciente que tinham, no mínimo, uma caixa. Né? Uma das grandes redes de farmácia de São Paulo tem estoque para pelo menos 200 dias. Né? Então,
é sempre bom falar isso, porque a paciente, geralmente, quando isso acontece, ela acha que o médico ou a médica que são desinformados, né? Então, falar, olha, tem sim, pode insistir, e qualquer coisa, especialmente no caso da Teramex, a gente tem um atendimento a nós, médicos, e ao cliente que está bastante bom. Então, pode pedir para a paciente entrar em contato com o saque. Agora, o adesivo para a rede pública é muito difícil, porque ele é caro, né? Então, o que eu faço bastante lá no serviço público hoje é o seguinte, eu prescrevo com muita frequência. O gel, né, é o estrogel, né, nós temos também o Sandreno é um pouco mais caro, ele vem em sachê, na rede pública é muito bom também, tá? É muito bom, mas na rede pública eu prescrevo o estrogel também por uma questão de preço. O frasco do estrogel, ele está na faixa de uns 50 e poucos reais, e ele dura 2 meses, né? Então acaba tendo um custo mensal de 26, 25, 26 reais, 27 reais, o custo mês. E aí eu peço para ela pegar na rede pública a norethisterona, um produto super conhecido, né, velho conhecido nosso, que é a norethisterona. Antigamente era o Micronor, hoje se chama Noristin. E para essa dose baixa, ou seja, um puff de estrogel, o progestagina deveria ser meio comprimido do Noristin. Cortar o comprimido do Noristin é muito complicado, né, porque ele é muito pequenininho. Então, já tem quando eu comecei no CAISM, já faziam isso, de dar o Norestin dia sim, dia não. Não tem estudo, tá certo, pessoal? Não tem estudo. A gente faz isso há muitos anos e não vemos espessamento endometrial. O controle endometrial é bastante bom. Mas é um regime que a gente usa muito, porque aí ela pega a norethisterona na UBS, se ela tiver que comprar por falta, é baratinho, né? E o gel acaba sendo o regime mais barato. Se for para via oral, nós temos a associação de estradiol 1 mg com norethisterona, mas ela vai sair um pouco mais caro do que se a paciente fizer esse primeiro regime que eu falei. Mas ainda assim, tem produtos a partir de uns 37, 40 reais mês, né? É uma opção também. Eu, quando estou em dúvida se um determinado produto tem, eu entro nas farmácias mesmo. Existe um site que eu gosto bastante, chama-se consultaremédios.com.br. E esse Consulta Remédios é como se fosse um busca-pé de remédios, né? Hoje as grandes redes devem ter barrado de alguma forma, porque tem produto que as grandes redes já não estão aparecendo mais tanto. Mas era uma forma bastante boa de você dar uma conferida se está tendo nas farmácias. Mas é realmente uma dificuldade muito grande hoje, essa falta, né? Essa instabilidade de produtos nas farmácias, né? Sem dúvida, só para complementar, eu também, viu, Luciano, eu tenho usado, apesar de eu não ter um ambulatório específico aqui no Gene Faria, eu tenho prescrito o estradiol percutâneo, que ele vai sair mais ou menos. A Eliane uma vez tinha feito até uma conta com a gente, que essa despesa da paciente, mesmo que ela use um progestino que não seja norethisterona, que tem se ela for comprar algum progestino, vai sair em torno aí por mês para ela, abaixo, até no máximo 50 reais, né, abaixo desse valor dos 50 reais. Parece que a professora Lamanda colocou que em relação a dihidrogesterona? Dihidrogesterona, né? Eu acho que ela colocou, deve ter digitado errado. A dihidrogesterona é o nosso do Faston, né? Que a gente tem como nome comercial, que como o professor Luciano colocou, é uma retroprogesterona, que na verdade ele é um levógeno da fórmula química da progesterona natural, né? Que também nós temos ele não só isolado, como também um combinado com estradiol. Dificuldade, às vezes, de encontrar no mercado, mas também é uma boa opção pela via oral, né? Eu particularmente gosto bastante da dihidrogesterona, professora Lamanda, porque do ponto de vista metabólico e mamário é bem interessante, né? Ela é bem interessante. O problema é que ela tem um custo um pouco maior, né? Então, talvez para o SUS fica um pouco mais difícil. No consultório eu receito bastante mesmo, tanto a dihidrogesterona quanto a progesterona micronizada. O que eu percebo na prática é que a dihidrogesterona, geralmente ela é muito boa, mas tem algumas pacientes que têm mais sangramento. Aí, quando a paciente tem mais sangramento e eu não consigo manejar dessa forma, eu migro para a norethisterona. Mas, normalmente, eu começo ou com a dihidro ou com a progesterona micronizada. Se eu tenho dificuldade no manejo do sangramento, eu migro para a norethisterona.
E outra informação, professor Rubens, que eu vou participar agora, professor Luciano, dia 3 de dezembro, uma consulta pública na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte sobre um grupo, né, interessante, que esses movimentos cresçam no país, é um grupo que chama Menopausa Feliz, e que eles vão tentar, né, esse grupo está tentando alguma forma, de alguma lei, para chegar algum medicamento no SUS de terapia hormonal. Então, eu vou participar dessa consulta pública, representando aqui o departamento, mas também representando a SURGINIG, e eu espero que a gente consiga sensibilizar a classe política, né? Se a gente for parar para pensar, né? Quando eu estava dando uma aula recentemente, eu falei, nós temos uma droga, né? Duas substâncias, estrogênio, progesterona, que seja esteroconizada ou não, que a gente consegue tratar com um único medicamento várias coisas, né? A gente está tratando o osso, a gente está tratando sintomas genitais, a gente está tratando sintomas vasomotores, a gente está prevenindo contra algumas comorbidades, sendo que se a paciente não usar isso com uma droga só, né? É aquela tal da medicina de precisão que a gente tem, que esse conceito está ficando muito na nossa mente. E se a gente realmente não vai optar, né, por que seja uma contraindicação ou uma não opção no paciente, nós podemos pensar que realmente essa paciente, nós vamos ter que proteger o osso dela, nós vamos ter que usar outras substâncias para tratar uma série de outras coisas que a gente poderia estar utilizando em um medicamento, né? É verdade, Márcio, excelente isso que você falou, realmente precisa ter um movimento da sociedade organizada, né, porque é uma vergonha, né, a mulher na menopausa, a impressão que nos passa é que a mulher na menopausa não vale nada, ninguém está dando atenção para ela, né? Você pensar que antigamente nós tínhamos pelo menos o Premarin na rede pública. O Premarin saiu do mercado, né, voltou, agora também já acho que parece que saiu, está difícil de achar pelo menos, e não colocaram nada no lugar, né? Eu costumo brincar, não sei como que é aí, né, mas o que eu vejo aqui é o seguinte, quem mexe com climatério, até mesmo ginecoendócrino, isso é um ambulatório menos importante, é mais importante é masto, é onco, é endometriose, tudo bem, são importantes também, né? Só que o climatério não é importante. Eu costumo brincar, e no fundo acho que tem um pouco de verdade, que os gestores de saúde só começam a dar atenção para a menopausa se for mulher quando ela entra nessa fase, né? E se é homem, quando vê alguém da família entrando nessa fase. Infelizmente, porque é algo simples de tratar, que a gente pode trazer tanta qualidade de vida para essas mulheres, e na rede pública a gente não tem nada, né? Não tem nenhuma opção. Não sei aí, aqui nós não temos realmente praticamente nada. Na rede pública a gente tem que adaptar, né? E, assim, o estrogênio, todas têm que comprar, né? Todas têm que comprar. Eu falei do gel, até pouco tempo atrás, o gel estava R$50, né? Eu cheguei para uma paciente e falei, olha, você vai ter que comprar o gel custa na faixa de 50, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente atende uma população muito pobre, né? Olha, custa na faixa de 50, é como se fosse 25 cada mês, você acha que dá, né? Com o seu orçamento? Ah, não, 25 ok, doutor. O problema é ter 50 no mês que eu preciso comprar. Então, veja a dificuldade do nosso povo, né? Às vezes, aquele mês que precisa dos R$50 para comprar, não tem, né? Então, eu acho que é muito importante ter esses movimentos, viu, Márcio? E se eles tiverem um braço aqui para São Paulo também, você avisa que a gente tem que ir atrás disso também. Vamos ver qual que vai ser, né, a fala nossa, se ela vai chegar lá no ouvido, né? Então, eu acho que o grupo está bem mobilizado, é um grupo de mulheres que chama Menopausa Feliz, eu espero que elas venham com embasamento e a gente consiga sensibilizar a Câmara, pelo menos, se esse movimento começar aqui, né, professor Luciano, com certeza a gente joga na nossa comissão, a gente joga na Sobrac, vem junto com a Febras e vamos para frente, né? Isso aí. Próxima sexta, né? Nós estamos avançando com o tempo. O professor Rubens pôs mais uma pergunta, a gente pode fechar com ela, professor Luciano? Pode, professor Marcos? Ele pergunta sobre a paroxetina versus outros inibidores da recaptação de serotonina. Se existe alguma novidade na escolha desse tipo de medicamento para pacientes com contraindicação ou mesmo aquelas que não desejam utilizar a terapia hormonal. Rubens, de uma forma geral, eu te responderia que os inibidores de recaptação de serotonina sejam os seletivos, né? Como você citou como exemplo aqui a paroxetina. Temos ainda a sertralina, a fluoxetina, a citalopram e citalopram, assim como os duais, né? Venlafaxina, desvenla, duloxetina.
quase todos têm algum estudo comparando com placebo no tratamento de sintomas vasomotores e todos eles ganham do placebo, né? Todos eles, alguns com estudos melhores, outros com estudos não tão bons, mas todos eles ganham com placebo. Eu não conheço um estudo que tenha comparado os inibidores entre si para a melhora dos sintomas vasomotores. Então, a gente entende que isso é um efeito de classe. Existe um estudo que comparou a venlafaxina ao estradiol. A venlafaxina, agora eu não lembro se era 75 ou 150, e ela foi equivalente ao estradiol 0,5 naquele estudo. Confesso que na vida real eu vejo inferioridade, tá? Na vida real eu vejo uma inferioridade, embora funcione. A nossa segunda linha é essa. O que está sendo estudado nessa área, e é bem interessante, são os antagonistas da neurocinina 3, né, dos receptores da neurocinina 3. E o fármaco que está mais aí adiante chama-se fesolinetante. E, pelo menos nos estudos de fase 2, não foi comparado com hormônio, foi comparado com placebo, mas a taxa de melhora foi muito parecida com o que a gente via com a terapêutica hormonal na melhora dos fogachos, né? Então, é algo que se tudo der certo, nos próximos anos deve aparecer. Ainda deve demorar bastante, mas deve vir. Curiosamente, só trazendo um outro fora aqui do nosso assunto, mas essa mesma categoria, ela começou a ser estudada para tratar SOP, né? Porque como ela muda a amplitude e a frequência dos pulsos do GH, tem um estudo, nós discutimos essa semana, inclusive, foi um estudo que eu estava orientando os residentes, e ela baixa a relação LH-FSH, ela deixa LH e FSH mais próximo e melhorou pelo menos o nível androgênico. Ainda não temos desfechos clínicos, né? Mas é um assunto bem interessante, acredito que teremos boas notícias nos próximos anos. Só para complementar a questão, professor Rubens, assim, eu não gosto muito da paroxetina, porque a paroxetina em alguns pacientes, ela já tem uma diminuição da libido, a libido pode piorar com o uso da paroxetina, esse é um grande problema. Em termos de experiência minha em consultório e conversando também com os psiquiatras em relação à questão da libido, a desvenlafaxina parece que teria uma influência menor na perda dessa libido das pacientes. Então, eu tenho, apesar de que é caro, é bem caro. Se você for pegar um produto original, ele é super caro. É muito maior o valor do que a terapia hormonal que a gente falou. Mas a desvenlafaxina é uma opção. E não esquecer daquelas pacientes que estão em tratamento de câncer de mama em uso de tamoxifeno, não usar paroxetina, sertralina por causa do efeito sobre os metabólicos ativos do tamoxifeno, que eles vão competir com esse metabólico ativo do tamoxifeno. Na rede pública, a gente acaba tendo a sertralina e a fluoxetina, né? Então, lá no CAISM, a gente usa muito esses dois, né? Excepcionalmente, nos casos, por exemplo, em uso de tamoxifeno, aí a gente tem que pedir para a paciente comprar a venlafaxina, né? Excelente, pessoal. Professor Luciano, te agradecer novamente, né? Assim, a aula é excepcional, a discussão melhor ainda. Professor Marcos, sempre bom ter você com a gente. Tá? Espero contar com você, professor Luciano, em outras discussões, tá? Você abriu várias possibilidades aí na aula. Eu que agradeço, Então, uma ótima semana para você, um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, viu, gente? Obrigado, professor. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada, parabéns. Professor. Um abraço.